Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade à reflexão da missão de Paulo em Éfeso. Como eu falei na semana passada, a gente vai falar depois sobre a carta de Paulo aos Efésios, mas antes pensando um pouquinho na missão dele, para a gente ficar mais situado, rememorar, né? Porque provavelmente todo mundo já leu o livro de Atos, mas para a gente ficar mais em mente sobre essa missão de Paulo. Semana passada falamos aqui de alguns pilares da missão que ele exerceu lá, pilares conhecidos de nós, porque a dependência do Espírito Santo de Deus, a centralidade da Bíblia, a comunhão, a equipe, tudo isso a gente sabe como é essencial no desenvolvimento da missão e como isso gerou um avivamento extraordinário naquela cidade. Vimos alguns resultados disso, e hoje eu gostaria de falar da despedida de Paulo ali em Éfeso, quando ele chama os anciãos daquela igreja. Ele ficou 3 anos e meio, desenvolveu uma liderança, aquela liderança que continuou a igreja de Éfeso. Paulo nunca mais viu a face desses homens, a gente vai ver inclusive isso no texto, e eu gostaria de aplicar um pouquinho diferente, a ideia de pensar alguns princípios de Paulo aqui, não apenas no que diz respeito ao presbitério, essa perspectiva eclesiástica, mas a liderança num todo, porque em maior ou menor grau, todos nós acabamos desenvolvendo influência em alguma área da nossa vida. A maioria provavelmente vai ser pai ou mãe um dia, muitos aqui já o são, e a gente tem já esse tipo de influência. Então eu gostaria de pensar alguns princípios aqui de Paulo nesse texto, e reforçar com algumas frases de pessoas nas mais variadas vocações, desde o esporte até a música, gente conhecida de nós, e que podem reforçar um pouquinho esses princípios. Então eu gostaria que você abrisse comigo aí sua Bíblia, Atos 20, a gente vai ler a partir do versículo 17. Atos capítulo 20, a partir do verso 17. Atos 20, a gente vai ler a partir do versículo 17, vai até o 38. Todo mundo encontrou? Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Logo que chegaram, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada que útil seja deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos proveram o que me era necessário aos que estão comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer aos enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Tendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Levantou-se grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam
o que lhes entristecia muito era a palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto. Então o acompanharam até o navio. Pai, nós te damos graças e pedimos que os princípios da tua palavra possam ficar enraizados no nosso coração, o Senhor possa ministrar nas nossas vidas, nessa noite, nos próximos minutos que passarão aqui, é o que passaremos aqui, é o que nós te pedimos para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Como eu falei, eu gostaria de trazer, reforçando com algumas frases de gente das mais variadas vocações, e pensando de uma forma mais prática alguns desses princípios, né? A gente não ficar apenas restrito ao ambiente da igreja, mas aí você como empresário, como pai de família, como professor, você é chamado para exercer influência, você provavelmente já exerce essa influência no lugar onde Deus te colocou. Então eu gostaria de pensar alguns aqui, alguns princípios, eu coloquei um punhadinho aqui, então a gente vai tentar dar uma caminhada para não ficar muito prolongado. Primeira coisa que eu gostaria de destacar, pode projetar para nós, tem a ver com liderança e exemplo. Paulo começa esse texto aí, no verso 18, dizendo: logo que chegaram, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei enquanto estive com vós. Paulo já começa falando para esses anciãos de Éfeso, que vão cuidar da igreja: olha, lembra como eu vivi enquanto estive com vocês. Nesses 3 anos vocês sabem como eu me portei. Ele, não mais de uma vez, se coloca como exemplo. Olha, resgata na memória de vocês como eu vivi. A maneira de vocês se portarem como líderes da igreja é olhando para o jeito que eu vivi enquanto estive com vocês. Em 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele bate no peito e fala: pode me seguir, pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Eu consigo reproduzir as ações de Cristo nessa terra. Então Paulo, ele não apenas proclamava, mas ele se tornava um modelo, ele encarnava isso. E a gente aprende com a sabedoria popular, como eu projetei aí, que 1 grama de exemplo vale mais do que 1 tonelada de conselhos. Não tem nada melhor do que você ter um exemplo, do que você ter um modelo, do que você ter uma referência. Tá aí os tutoriais no YouTube para provar isso para nós. Que às vezes a gente lê alguma coisa no Google para aprender a fazer algo no computador, ou seja lá o que for, e a gente nem sempre consegue captar aquilo, mas você põe um vídeo e o cara vai te dando passo a passo e fica facinho. Esses dias o Daniel falou que montou uma barraca, ela olhou o tutorial para aprender antes de montar ela no camping, né? Já a gente vai pegando essas referências. Um amigo meu, uns tempo atrás, colocou um meme na rede social que tinha lá uma pessoa com um lençol, um fantasma. Ele falava assim: já reparou que todas as fotos de fantasma têm um lençol branco? Ele falou: são pessoas que tentaram dobrar um lençol com elástico e ficaram presas nisso para o resto, por toda a eternidade, ficaram presas nessa maldição. E você acredita que tem até tutorial para dobrar lençol com elástico, né? Ninguém sabe fazer, tem até tutorial para isso, porque o exemplo, o modelo ajuda muito. O que vai ajudar os nossos filhos no caminho, o que vai ajudar os nossos liderados no caminho, é justamente a gente mostrar, a gente fazer como Paulo, se colocar como referência, como o próprio Jesus fez. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Jesus não teve problema nenhum em colocar uma toalha, em fazer o serviço mais baixo para uma pessoa fazer, porque ele queria ensinar para os discípulos humildade, ele queria ensinar para os discípulos que eles deveriam olhar o outro como sendo superior a eles mesmos, aprender a aniquilar a sua presunção, a sua vaidade e servir ao próximo. A gente tem um referencial de humanidade em Jesus, a gente vê na Escritura a verdade, mas em Jesus a verdade se tornou carne e um exemplo para nós de como viver. Jesus não veio apenas mostrar Deus para nós, ele veio mostrar como a gente deve viver, como o homem deve ser. A gente aprendeu a viver a partir do exemplo do Adão, do homem caído. E a gente até hoje vive como esse Adão. A nossa maneira de ser humano, de ser gente, é como Adão. Em Jesus a gente vê como o homem deve viver. Então Jesus mesmo vem trazer esse exemplo para nós. E na liderança, a mesma coisa. Paulo já começa chamando a atenção dos discípulos: olha, vocês bem sabem como eu vivi enquanto estive com vocês durante esses anos.
Basta resgatar na memória de vocês o modo como eu procedi, como eu tratei ricos, pobres, mulheres, homens, como eu tratei todo mundo. Olha para mim que vocês terão êxito. Ele mostrou o procedimento adequado para aquela gente toda. E a gente aprende aí, num primeiro momento, em liderança, que ela sempre está de mão dada com o exemplo. Mas a gente vê um segundo, eu vou tentar correr, gente, que tem a ver com liderança e sofrimento. Versículo 19 e 29, Paulo fala de sofrimento. Versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. E no versículo 29 ele vai dizer, sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Sabe o que eu acho curioso? Porque Paulo, ele prepara os seus para o sofrimento. Paulo prepara os seus liderados para a vida como ela é. A vida tem sofrimento, a vida tem crueldade, a vida tem frustração, a vida tem desprezo, a vida tem gente que trai, a vida tem gente que blasfema, a vida é constituída disso, gente. Nós estamos num mundo que é caído, o ser humano é perverso, sem Deus nós somos perversos e nós podemos cometer atos abomináveis, se não for pela graça de Deus, que segura a nossa inclinação para a maldade, e Paulo não esconde isso dessa gente, inclusive prepara, olha, enquanto eu estive com vocês, vocês viram que os judeus tentaram de tudo, fizeram ciladas para me pegar, eu sofri muito, com lágrimas eu servi vocês, olha, e fica de sobreaviso, que depois da minha partida, lobos ferozes vão se infiltrar no meio da igreja, e dentre vós mesmos vão se levantar homens, que vão perverter a verdade, para pegar alguns ouvintes para si. Então Paulo, ele faz algo que a nossa geração parece que desaprendeu, que é preparar os filhos, que é preparar as pessoas para o sofrimento. Jonathan Haidt, em parceria com outro autor, ele escreveu um livro que, se fosse traduzir para o português, ainda a gente não tem, mas seria mais ou menos A Mente Mimada Norte-Americana, como nós temos construído uma geração para o fracasso. Porque ele vai dizer lá que os americanos têm exacerbado no mimo para com os filhos, e esses quando crescem não sabem lidar com a rejeição, não sabem lidar com o fracasso, não sabem lidar com o desprezo, não sabem lidar com um chefe que é difícil, e aí sai do emprego, acha que é perseguido, porque ouviram muito, você pode, você é especial. Aliás, a gente ouve isso às vezes na igreja, né? Você é especial, você é o filho de Deus, nasceu para ser cabeça. E aí até a igreja às vezes vai preparando os cristãos para um mundo que não é real. Ao invés de falar e preparar para o sofrimento, a gente prepara para comer o melhor dessa terra, achar que vai tudo dar certo para nós, tudo que a gente pôr a mão vai dar certo, a gente vai prosperar em tudo, a gente não vai passar por enfermidades, a gente não vai ter crises financeiras, a gente não vai ter rejeição, e isso tem gerado uma geração fraca. E aí a gente tem que ficar tentando criminalizar um monte de coisa hoje, ao invés de preparar a geração para lidar com essas coisas. Quer ver um exemplo? O tal do bullying. Não estou aqui justificando o bullying não, gente. Mas eu estou dizendo que ao invés de preparar pessoas fortes, que não se tornam reféns da opinião dos amigos, dos outros, a gente quer tentar resolver o meio, que dificilmente vamos resolver, porque é impossível. Eu creio que é impossível resolver isso aqui. E ao invés da gente lidar com os nossos filhos e deixá-los fortes para lidar com essa realidade. A realidade não tem como a gente impedir, isso vai acontecer. A gente não está olhando tudo que acontece numa sala de aula, por exemplo, entre amigos ali, só entre eles, sem a supervisão de um adulto. Então é muito melhor a gente preparar os nossos filhos para saber lidar com isso, com a rejeição, com a gozação, com o desprezo. É mais fácil você preparar homens e mulheres fortes. Aliás, como cristão, gente que constrói a sua identidade na palavra de Deus. O problema é que às vezes a gente se torna escravo da visão do outro. A gente quer construir a nossa identidade com base no que o outro pensa. Está sempre procurando a aprovação do outro. Isso aí não é só com adolescente, não. Tem adulto que vive assim. Está sempre procurando a aprovação do outro para construir a sua própria identidade.
ou com base naquilo que você deseja. Como cristão, a gente é chamado para construir a identidade no que Deus fala, e não se importar com o que é a opinião do outro, alheia. Eu não tenho que deixar o outro influenciar a minha visão, que é manifestada pelo Deus das Escrituras. Você imagina se Daniel e seus amigos se preocupassem com o que era dito naquele contexto. Em momento algum eles permitiram que a identidade deles fosse construída com base no que os outros ali na Babilônia falavam. Mudaram os nomes deles. E a mudança dos nomes tem a ver exatamente com isso, com a identidade. Era uma afronta aos novos nomes que eles receberam na Babilônia, com o significado do nome que eles tinham. Eles tinham nomes que exaltavam o Deus de Israel. E na Babilônia é colocado sobre eles nomes que tinham a ver com outros deuses, com os deuses cultuados na Babilônia. Era uma afronta direta, mas eles não permitiram que aquilo alterasse a visão que eles tinham de si, que era pautada na revelação de Deus. Então a gente tem que aprender a criar as pessoas para o sofrimento mesmo. O mundo é mau. O nosso mundo, a história humana, é uma história de guerra. Em todos os períodos você vai ver que dificilmente não tem guerra. Então a gente às vezes fica querendo se iludir com uma visão recente de que o homem alcançou um progresso, um patamar. Gente, por mais que a gente cresça, a gente avance tecnologicamente, cientificamente, o ser humano, a Bíblia diz que ele é caído, que ele é ruim. Então a gente não pode enganar os nossos filhos, porque eles vão passar por frustrações, por rejeições de namorada, de namorado, de amigos, chefes que não vão ser justos com ele, e a gente tem que prepará-los para enfrentar essa realidade. É assim que a gente fortalecendo. Sócrates, pensador, filósofo grego, sob a direção de um general forte, não haverá jamais soldados fracos. Então o líder é esse que põe a realidade ali, mostra e prepara os seus. É aqui, é difícil. Você quer andar com Cristo? Jesus mesmo disse que vai ter sofrimento, vai ter perseguição. Então já se prepara para isso. Já deixa aí o seu interior preparado para isso. Aí alguém próximo, mais próximo aqui, na área, um empreendedor: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Às vezes a gente se frustra e o Henry Ford vai dizer: você aprendeu como não fazer, recomeça para fazer certo. E é assim que a gente deveria aconselhar uns aos outros, especialmente os nossos filhos. Faz de novo, continua, né? Aprende com o fracasso. O Thomas Edison, ele fala assim, que ele perguntaram se ele havia falhado 1000 vezes ali tentando, na invenção da lâmpada, e ele vai dizer: não, eu aprendi apenas 1000 maneiras de como não fazer. Isso é uma perspectiva diferente de alguém que tem perseverança, de alguém que não se deixa abater pelas circunstâncias, pelos fracassos, mas continua ali, a gente forte, o interior forte. E na igreja a gente deve aprender a trabalhar com essa dificuldade que é o mundo, e incentivar os irmãos a continuarem, perseverarem, e isso aí em qualquer área que a gente esteja inserido. Paulo já mostra isso para esses irmãos: eu sofri e não espere coisa diferente de vocês. Jesus também falou isso: me chamaram de Beelzebu, a mesma coisa vai acontecer com vocês. Não espere coisa diferente. Então prepare os seus para o sofrimento, prepare os seus filhos para lidar com a realidade como ela é. Terceiro, tem a ver com liderança e crescimento dos outros. Isso aqui tem se tornado um problema em muitas áreas da igreja atual. Paulo, no versículo 20, ele diz: sabeis que nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Eu ensinei publicamente nas casas. Eu não omiti nada. Eu preguei tudo que eu conhecia, que eu sabia, tudo que eu poderia acrescentar para o crescimento de vocês, eu proclamei. Eu não omiti nada. Para Paulo não tinha aquele tal do pulo do gato, sabe? Que no mundo corporativo fala: não ensina o pulo do gato. Para Paulo não tem isso, porque Paulo visa o crescimento dos outros. Paulo, ele não quer ficar dominando sobre as pessoas. Paulo, ele não quer usar o conhecimento que ele tem para explorar os outros, para os outros se tornarem dependentes dele. Paulo quer que as pessoas cresçam para quê? Para que ele continue a missão em outro lugar e a igreja ande sozinha, caminhe com as próprias pernas, sem depender dele.
E na verdade, tanto em Paulo como Jesus e todos os outros apóstolos e líderes ao longo da história da igreja, a gente vê que um bom líder é justamente esse, que a igreja não depende dele. Uma igreja que depende de um líder para tudo é uma igreja infantil. E eu falei que essa é uma realidade triste na igreja atual, porque acontece muito isso em larga escala. Cristãos que são ensinados a depender dos líderes, precisa do líder para tudo, para orar, para tudo. Por quê? Esses líderes também não estão ensinando as pessoas, não estão dando ferramenta, não estão dando bons conselhos, não estão produzindo gente que pensa, gente que alcança um nível de maturidade na fé, que evidentemente por alcançar vive em comunidade, mas não fica como uma criança, não fica na infantilidade. Paulo diz assim para os Gálatas: olha, o meu alvo, o meu desejo é que Cristo seja formado em vós. Eu quero apresentar todo homem maduro em Cristo Jesus. Esse tem que ser o foco de um líder. Se possível, preparar a gente melhor do que ele e ficar tranquilo, porque vai surgir. Ou você acha que Paulo não tinha muito mais conhecimento do que Pedro? Teve um momento que precisou confrontar ele, inclusive. Saber lidar com essas coisas, por quê? Porque no reino quem é glorificado é Deus. Não é pastor, não é presbítero, é Deus que tem que ser glorificado. É a gente aprender a lidar com essas coisas e especialmente investir para que o outro cresça, para que o outro desenvolva, para que o outro frutifique os seus dons. Duas frases aí: o grande líder é aquele que está disposto a desenvolver as pessoas até o ponto em que elas eventualmente ultrapassem seu conhecimento e habilidade. A função da liderança é produzir mais líderes, não mais seguidores. Mais gente que caminha com as próprias pernas. Mais gente capaz de raciocinar a partir da sua reflexão bíblica. Mais gente que tem para acrescentar, não gente dependente. Aliás, até dentro da tua empresa você vai ter problema se você fizer isso. Você ficar criando gente que depende de você. Você vai ser um chefe que não vai poder tirar férias nunca na tua vida. Porque você toda hora vai ter que estar ali preso, ali vendo o que está acontecendo. Você não consegue fazer a coisa andar sem você. Toda hora precisa de você. Ele depende extremamente de você. Na igreja a gente tem interdependência, uma dependência mútua por causa dos dons, da diversidade. Mas não essa dependência infantilizada. Um bom líder é alguém que prepara, que investe. Ou você como pai e mãe não quer que seus filhos sejam muito melhores que você? Quer, Joel? Que o Yuri e o Bruno sejam bem melhor que você? Cresçam e sejam melhores pais do que você, melhores homens do que você. Eu quero que o Elias seja muito melhor do que eu, que a Lavínia seja muito melhor do que eu. Sejam muito mais saudáveis, muito mais sábios, muito, sabe? Eu quero que eles sejam melhores, e a gente tem que preparar para que as pessoas sejam melhores do que nós. E Paulo aqui, olha, eu não escondi nada, eu não omiti coisa alguma, eu não quis essa relação aí de vocês, de dependência, por isso que eu posso ir embora tranquilo. Eu fiz o que tinha que fazer, e agora eu posso ir embora e nem ver mais o rosto de vocês. Vocês estão prontos para caminhar com as próprias pernas. O Evangelho veio para fazer a gente caminhar com as próprias pernas. Jesus entra em Betesda, cura o homem, fala: pega a tua maca, levanta e anda. Ou seja, caminha com as próprias pernas. Você não vai precisar mais depender desse sistema opressor, naquele caso religioso opressor. Porque inclusive tinha gente que, por conta da tradição do anjo que movia as águas, tinha gente que alugava lugares próximos do poço, para tirar vantagem da desgraça alheia. Jesus chega e fala: pega a tua maca, levanta e anda. Caminha com as próprias pernas. Você não precisa mais ficar dependendo desse sistema injusto, opressor. O Evangelho veio fazer a gente caminhar com as próprias pernas. E eu não estou incentivando você a viver individualmente, porque isso não é fé cristã. Eu estou falando que a gente não deve ter uma fé infantilizada, e a liderança não tem a ver com isso. Em Paulo a gente vê investimento para o crescimento do próximo. Quarto aí para a gente seguir: liderança e acolhimento. Veja comigo o verso 21. Eu tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não fazia distinção de pessoas. Paulo não tratava os judeus melhor do que os gregos. E, aliás, ele brigou, assim, lutou no bom sentido com a igreja para entender isso. Que o evangelho não é para judeu, o evangelho é para todo homem. Escravo, livre, homem, mulher,
gentil, judeu, amarelo, preto, branco, o evangelho é para todo homem. Paulo lutou para falar isso, para colocar isso na mente dos cristãos. Paulo não fazia acepção de pessoas. Paulo acolhia todo tipo de gente. Paulo acolhia, como eu falei, o pobre, o rico, qualquer um. O judeu, o gentil, ele acolhia todo mundo que se aproximasse para ouvir o evangelho. Na semana passada, a gente viu que ele deixou a sinagoga. Mas aí, como eu falei, tinha uma razão de por que ele ter deixado aquela sinagoga. Aquela gente se opôs ao caminho. Como eu falei aqui, gente que tinha maldade mesmo, era calculista para ferir Paulo, para deturpar a verdade. Aí Paulo se afasta dessa gente, junta os discípulos ali que ele encontrou e vai para a escola de Tirano. Mas ele não fazia acepção de pessoas. Eu citei aqui a treta dele com Pedro, foi exatamente por isso. Porque Pedro sentava-se com os gentios, mas quando o grupo de judeus chegou, ele se levantou e foi sentar com os judeus. E aí Paulo falou: como é que é isso, cara? Então o evangelho é para os judeus. Quando você está com um gentil, age como gentil. Quando chegam os judeus, você age como judeu. E aí Paulo repreende publicamente, porque era um líder que fez algo público, foi repreendido publicamente pela hipocrisia dele. Estava fazendo diferença de pessoas. Tiago fala sobre a acepção de pessoas na carta dele. Se entrar na reunião de vocês alguém com roupas finas, com um anel de ouro, e vocês disserem: senta aqui nesse lugar de honra, e entrar um pobre, um mendigo, você senta aqui debaixo do estrado dos meus pés, não estarão fazendo acepção de pessoas? Tiago bate forte nisso, porque estava acontecendo naquela época. E às vezes a gente comete esse problema, julga pela aparência, despreza as pessoas porque não bateu, como o pessoal fala hoje, não bateu o santo, nem se aproxima para conhecer, para entender, e a gente vai rejeitando as pessoas sem conhecê-las, sem trazer para perto. E Jesus não nos ensina isso. Jesus escolheu, pelo contrário, gente para andar com ele que não passaria pela seleção de nenhuma empresa, provavelmente hoje. Escolheu gente semi-analfabeta. O melhorzinho lá era Judas, que foi o que traiu. O mais culto ali era Judas. Aliás, Jesus é interessante, ele pega uns caras assim que... Pega Simão Zelote, por exemplo, se fosse contextualizar, era um radical de esquerda quase hoje. Não que naquela época não tinha nada a ver falar de esquerda, mas era alguém que queria acabar com a opressão de Roma pela violência, os zelotes. Era um grupo que queria acabar com a opressão de Roma por meio da violência. E Jesus chama para andar com ele. Vem andar comigo. Mas Jesus chama o Mateus, que é publicano também. Imagina esses caras andando junto. Mateus e Zelote. Imagina o fight que não dava. Imagina a Simona que viu o Mateus chegando e falou: Jesus está de brincadeira que eu vou andar com esse cara agora. Jesus chamou para andar essa gente, para andar próximo. Jesus não fazia, não julgava pela aparência como a gente olha. Eu não estou falando que a gente não tem que julgar. João 7 diz: não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Foi o que Paulo fez, que a gente viu na semana passada. Não julgou aqueles judeus pela aparência. Ele viu, de fato, teve um diagnóstico que mostrava, que era evidente ali, a postura daqueles homens, do coração deles. Julgar pela aparência como olhar um cacto, não se percebe a água contida em seu interior, nem a beleza de suas flores. Então assim, a gente é chamado para acolher as pessoas que se aproximam e investir na vida delas. Vamos seguir aí. Liderança e fidelidade vocacional, versículo 22. E agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer lá. Eu só sei que onde eu vou, o Espírito Santo fala que a chibata me espera. Ô, gente, ô vocação miserável. Paulo, ele foi chamado, quando Deus mandou Ananias orar por ele, você lembra? Paulo foi chamado para quê? Você lembra? Ele ia ser o apóstolo dos gentios, mas o que Deus queria fazer através dele? Vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo, antes de se converter, ele matava, perseguia cristãos, açoitava cristãos, aprovou a morte de Estevão, apedrejado. E aí Deus chama esse cara que mata cristão, que persegue, agora para ser perseguido e morrer por causa do evangelho, morrer por causa da fé em Cristo Jesus. E Paulo, ele segue fielmente a sua vocação.
Ele não reclama, ele não murmura por causa da sua vocação. Se você for lá na segunda carta aos Coríntios, que é a carta biográfica de Paulo, no capítulo 11, especialmente, ele fala dos sofrimentos, quanto sofrimento que Paulo passou, ele seguia fielmente. Eu não arredo o pé, eu vou pregar o evangelho, mesmo que a chibata me espere, que o açoite me espere, que as pedradas me esperem, que os falsos irmãos me esperem, que os judeus me esperem. Paulo não se importa, ele quer cumprir o ministério dele. Ele sabe, Deus me chamou exatamente para isso. Essa é a minha vocação, eu não abro mão dela, Deus me chamou para isso. E a gente precisa entender como líder a nossa vocação, a graça que a gente recebeu de Deus, para a gente ser fiel àquilo que Ele nos deu, não querer fazer aquilo que Ele não chamou a gente para fazer. Seja fiel aos seus talentos, aos seus dons, à capacidade que o Espírito colocou sobre você. Não querer servir a Deus nas botas do outro, sabe, no sapato do outro. Seja fiel à vocação que Deus te deu, como pai, como mãe, como empresário. Seja fiel onde Deus te colocou. A gente aprende isso em Davi. Coloquei esse texto aí de 1 Samuel, quando ele ouve a afronta de Golias, e aí ele vai, fala, quem que é esse incircunciso, se coloca para lutar contra Golias. E aí o que Saul faz? Coloca a armadura dele em Davi, e Davi não consegue nem andar com aquele negócio. E aí que ele fala, cara, eu não consigo me movimentar com essa armadura, não nasci, não consigo usar isso aqui. Ele tira, deixa eu lutar do meu jeito, da minha maneira, da forma que eu sou bom. Inclusive depois disso você vai ver os judeus usando o mesmo artifício nas guerras. Tinha gente tão boa naquilo que conseguia cortar um fio de cabelo a uma longa distância. Então, era o videogame da molecada na época, né? Ficaram bom naquilo. Davi era bom naquilo lá. E ele venceu dentro daquilo que ele sabia, da forma que ele sabia, dentro da capacidade dele. A gente precisa ser fiel à vocação que Deus nos deu. Vamos seguir. Liderança e labor. Veja comigo o verso 20, 22 até o 25. 20 primeiro, sabeis que nada que útil seja deixei de vos anunciar, ensinei de casa em casa e no templo. Preguei nas casas, preguei no templo. 22. E agora, compelido pelo Espírito, vou a Jerusalém sem saber o que há de me acontecer. Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Paulo está falando aqui de todo o suor, de todo o esforço que ele empreendeu lá na cidade de Éfeso. Preguei na igreja, de casa em casa, não deixei de anunciar nada, tudo que eu sabia eu passei, eu transmiti. Eu não me importo com os açoites, com as prisões, eu vou seguir em diante. Ele está literalmente se doando a vida pelo Evangelho. Jesus vai dizer em João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essa é a minha comida, é fazer a vontade de Deus. Liderança, John Maxwell vai dizer, tem mais a ver com disposição do que posição. Disposição para desenvolver a tua vocação, os teus talentos, os seus dons. Paulo, ele tinha labor, tinha esforço, tinha suor, tinha trabalho dentro da vocação que Deus deu a ele. Paulo era um plantador de igrejas. Paulo, nessa cidade, foi a cidade que mais tempo ele ficou, como eu falei aqui na semana passada. Mas daqui a pouco ele já estava em outra cidade, constituindo igreja, em Tessalônica, e a gente vai ver ele não parando, sempre colocando, plantando as igrejas, preparando uma liderança, preparando as pessoas, ou pelo menos já enviando pessoas prontas para pastorearem essas igrejas. Essa é a vocação de Paulo como apóstolo. Um plantador de igrejas, um líder, e ele investe, se dedica, se esforça para cumprir esse chamado que ele tinha. Sétimo, liderança e conclusão, a ideia de você concluir obras. Nosso Deus não é Deus de obras inacabadas, isso é uma coisa que a gente tinha que aprender na caminhada, sempre concluir aquilo que a gente começa, a não começar processos, deixar de lado, e a gente abre outro processo aqui,
aí não conclui aqui, a gente abre outro processo aqui, daqui a pouco tem um monte de processo desenrolando na igreja, e nenhum vai se concretizar, porque a gente vai abrindo tanta coisa sem uma estratégia antes, sem pensar bem antes, sem saber se de fato aquilo vai trazer uma edificação para aquele momento da igreja, ou de qualquer área que você estiver envolvido. Mas se você começou algo, pensou antes, então pelo menos termina, conclui, vai até o fim. O próprio Paulo nos mostra isso aqui no versículo 24, na parte B que a gente leu, que ele quer simplesmente completar a obra que ele recebeu do Senhor. Eu quero terminar a minha carreira, eu quero concluir a minha carreira, não, nada mais importa para mim, eu quero concluir a minha carreira. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Na última carta dele a Timóteo, ele vai dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Concluí o que você começou. Começou alguma coisa com seu filho, conclui. Começou a ler um livro com ele, termina de ler o livro. Começou um empreendimento com ele, alguma coisa em família, termina, vai até o final, né? Completa aquilo que você iniciou. Na tua empresa, vocês almejaram alguma coisa, vai até o final, cumpra aquilo que você estabeleceu. Na igreja a gente começou um ministério, vamos até o final. Vamos até o final. A gente já está terminando. Liderança e equipe, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja. Paulo está falando de um trabalho aqui que tem a ver com equipe, é coletivo o trabalho. Paulo estava desenvolvendo, mas ele tinha aqui uma equipe com ele. Por isso que na semana passada a gente viu que ele pesquisou em Éfeso para alguns discípulos ali. A ideia era de alguém que encontrou discípulos depois de ter feito uma pesquisa. É a mesma expressão lá de Jesus, aquele que busca e encontra. Paulo chegou em Éfeso buscando discípulos, ele encontra os discípulos, e aí ele começa a missão, porque precisa fazer com equipe, e a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Vamos reforçar um pouco mais isso, falamos já na semana passada, mas é preciso trabalhar em equipe. Ninguém detém todo o conhecimento, ninguém detém toda a habilidade, todos os dons. A gente precisa aprender a discernir e trabalhar, se entrosar, para que a coisa se desenvolva. Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. E aí a segunda frase é de alguém bem próximo da gente, né? Era fraquinho esse cara dentro da área dele. Michael Jordan, ele dizia: com talentos ganhamos partidas. Ele mesmo. Aquelas partidas no finalzinho, tem uma então que o time dele perdendo de 1 ponto. Ele tinha um arremesso livre, um só. Se fizesse, empatava. E aí ele faz um esquema com a tabela, pega o rebote, puf, faz 2 pontos, acaba a partida. Faltando alguns segundos. O cara é genial, talvez o maior esportista aí, junto com o Pelé. Com talentos ganhamos partidas. Com trabalho em equipe e inteligência ganhamos campeonatos. A gente chega mais longe se todo mundo estiver trabalhando junto, em sintonia. Como eu falei aqui em Atos 4, na semana passada, uma só mente e um só coração. Mesmo espírito, em sintonia a gente chega mais longe. Sozinho você pode chegar até mais rápido em algum lugar, mas junto a gente chega mais longe. A gente vai ter apoio uns dos outros. Gente, isso é uma realidade até no mundo animal. Você chegar lá na sua casa, depois pesquisa lá um vídeo, a lição dos gansos. Você vai ver que os gansos fazem isso nos voos. Eles voam em V, e aí eles revezam quem está quando um se cansa, que está ali na frente, e a posição que eles vão é justamente para cortar um pouco a força do vento, para que os outros continuem e eles possam voar mais longe e ter uma distância maior. E quando o da frente se cansa, ele reveza, os outros vão chegando. Quando um se machuca, ele desce e vai 2 com eles. A gente vê isso no mundo animal, que dirá na nossa realidade racional, como seres racionais. A Bíblia nos encoraja a viver em comunidade, em equipe, e a gente somar os nossos dons e talentos. 9 tem a ver com liderança e encorajamento.
Versículo 32, Paulo fala: agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Eu sei que tem muita gente que deturpou ao longo desses últimos anos essa ideia de encorajamento, né? É coisa motivacional, tem muita deturpação em torno disso. E aí, às vezes a reação nossa é descartar essa ideia do encorajamento. A gente se torna só críticos, e a gente não deixa de ter esse aspecto bíblico, porque encorajamento tem a ver com Bíblia também. Exortar é encorajar os outros. A Bíblia fala: tem de bom ânimo. Paulo está dizendo: agora eu entrego vocês a palavra de Deus, e Ele é poderoso para dar herança entre vocês com os santos. Contem com a graça de Deus. Paulo faz as críticas nos ministérios, nas cartas, as críticas que precisam ser feitas, faz as correções, mas Paulo nunca deixa de encorajar os irmãos. Contem com a graça de Deus, tem de bom ânimo para exercer a missão. Por quê? Porque Deus está com vocês. Tem nada mais encorajador do que isso. O próprio Deus está com vocês, Ele os capacita, e a gente precisa aprender a encorajar também uns aos outros. Já tem muita gente para jogar o seu irmão para baixo, né? No dia a dia, às vezes ele tem um chefe que faz muito isso. Chega na igreja, a gente só bater, ninguém quer mais saber de andar junto. Precisa aprender a encorajar, irmão. Que maravilhoso ver o dom que Deus derramou sobre a tua vida. Como é bonito ver o que Deus está fazendo através de você. Apreciar os dons dos irmãos e encorajar. Olha, irmão, louvado seja Deus pela tua vida. Você está acrescentando em muito aqui. Apreciar. E a gente vai ajudando os irmãos, às vezes, que estão meio titubeando em relação ao dom, os talentos dele. Quando a gente faz isso, a gente traz uma carga de encorajamento, de força. Bob Galvin diz assim: acredito que em última análise a função do líder é espalhar esperança. Rui Mesquita: liderar implica em motivar as pessoas para que sigam em frente, mesmo quando a situação não é favorável. Segue adiante, mesmo quando a realidade é complicada, mesmo diante da pandemia, mesmo diante dos falsos irmãos, como Paulo está falando aqui: entre vós se levantarão falsos irmãos, lobos ferozes, mas segue adiante. Eu entrego vocês a palavra de Deus e a sua graça, e Ele é poderoso para vos dar herança entre os santos. Encorajamento, empurrar as pessoas para crescer mais e mais. A gente está terminando. Liderança e assimetria. Eu quis falar aqui no sentido de você entender, ter uma hierarquia de valores. É entender, por exemplo, que embora a gente é chamado para cuidar das coisas, mas isso não se compara com o valor que a gente tem que dar às pessoas. Olha aqui comigo o versículo 33. Paulo fala: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Eu não cobicei nada de vocês. Eu não estou interessado na prata e no ouro de vocês. Estou interessado no crescimento de vocês. Eu estou interessado em ver a graça de Deus se manifestando na casa de vocês, na vida de vocês, na família de vocês. Eu quero ver Cristo formado em vocês. Não estou preocupado com a prata e o ouro de vocês. Não é isso que move a minha vocação. Não é o dinheiro que move a minha vocação. É ver o crescimento dos irmãos. É ver o interesse dos irmãos cada vez mais no Evangelho de Deus, da graça de Deus. É isso que me motiva. Ver o crescimento de vocês, ver a graça de Deus sobre vocês. Não cobiço a prata e o ouro, né? Infelizmente, muita gente não pode dizer isso no contexto da igreja atual. Não cobicei nem a prata nem o ouro, porque muita gente está cobiçando a prata e o ouro dos outros e não está interessado no crescimento dos outros. Mas Paulo, ele sabia fazer essa distinção, valorizava as pessoas. Eu coloquei duas frases aqui, a segunda você pode até assustar, né? Mas nessa, por mais que o sujeito seja meio doido, nisso aqui ele está certo. Pessoas, muito mais que coisas, devem ser restauradas, revividas, resgatadas e redimidas. E aí o Bob Marley vai dizer: se Deus criou as pessoas para amar e as coisas para usar, por que amamos as coisas e usamos as pessoas? Por que tem gente que faz isso? Usa as pessoas e ama as coisas, ao invés de fazer exatamente o contrário. Paulo nos ensina a fazer exatamente o contrário. Incentivar o teu filho a crescer dentro do potencial que Deus deu a ele. Não ficar só esperando resultados pragmáticos. É não fazer ele um refém, por exemplo, da economia para a vocação dele, do mercado.
Não, filho, eu quero que você estude, passe no vestibular, que você vai ser um médico, vai ganhar muito dinheiro. Se a vocação dele não é essa, você só está indo contra algo que Deus derramou sobre a vida dele. Então cuidado para não ter uma relação pragmática com ele e não destruir a vida dele. Aprenda a valorizar a vida dele e os talentos que Deus colocou sobre ele. E para a gente terminar, que eu já falei bastante, liderança tem a ver com relacionamentos sólidos. Paulo aí no finalzinho do texto, do verso 36 em diante até o 38, ele, depois de dar todas as orientações, depois de falar tudo que tinha que ser dito, a gente vê o amor que essa gente nutria por Paulo, como eles criaram um vínculo tão forte, que foi uma choradeira no final. A gente nunca mais vai ver o rosto do apóstolo Paulo, porque Paulo criou um laço muito forte, um vínculo muito forte, um relacionamento duradouro, porque ele construiu o relacionamento em algo sólido. As relações de Paulo eram amizades porque eram baseadas na palavra, na verdade. A gente não pode abrir mão de construir relações que não sejam baseadas na verdade, na palavra de Deus. Amigo, ele fere, se possível, por lealdade. Provérbios diz assim: o amigo fere por lealdades, mas o inimigo multiplica beijos. Quem só fala o que é conveniente, ela não está interessado no seu crescimento. Ela está provavelmente te usando para algum fim. Ela está mais preocupada consigo, com ela, do que com o teu crescimento. Amigo fere por lealdade. Amigo é como ferro afiando ferro. Provérbios vai dizer. Você está ali, fortalecendo, falando a real um para o outro, porque você está interessado em levar ele para perto de Jesus. Como a gente meditou aqui na série dos encontros com Jesus, a amizade é igual a dos amigos lá do paralítico. A amizade verdadeira na igreja é aquela que te aproxima de Jesus. Nem que tiver que subir no telhado, atravessar a multidão, abrir o telhado, e ela vai fazer de tudo para te aproximar de Jesus. Para ouvir da boca de Jesus, teus pecados estão perdoados. Para acabar com a tua paralisia espiritual, amigo vai fazer isso. Quer ver o fim da paralisia espiritual do outro, quer ver o outro crescendo, caminhando. Então, amizade, liderança tem a ver, aliás, com amizade, com relacionamentos sólidos. E o relacionamento sólido é aquele que é construído na palavra de Deus. Liderança está diretamente associada à competência na construção de relacionamentos com valores nobres e sobre bases sólidas. Não tem nada mais sólido e nobre para nós do que a palavra de Deus, embora o Alfredo aí que fala essa frase não está dentro do contexto cristão. Liderança é a capacidade contínua de construir relacionamentos duradouros. Você, na sua área de influência, na tua área que Deus te colocou, é chamado para construir esses relacionamentos. E, acima de tudo, utilizando princípios que são imutáveis, que são aqueles que Deus revelou para nós na sua palavra. São aplicáveis a qualquer contexto, a qualquer realidade. Não era só no contexto de Paulo, é aplicado hoje. É aplicado hoje. Por isso que o amor bíblico é aquele que está assentado na verdade. É aquele que não abre mão, que se alegra com a verdade. Não caia nesse tipo de ideal dos nossos dias, que coloca o amor como um sentimentalismo barato, que acolhe o outro. A gente fala, você precisa acolher o outro. Mas não é acolher o outro como ele é, vendo aquilo que está em contradição com a palavra e a gente simplesmente abraçar. Não é esse amor que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a acolher todo mundo, porque nós somos pecadores mesmo, acolhemos todo tipo de gente, mas a gente tem que ter um ideal. O nosso ideal é Cristo Jesus. Amém? E que Deus nos ache assim nas mais variadas vocações, construindo a nossa vida na palavra dele e os relacionamentos nesse sentido. Tenho certeza que se a gente abraçar esses princípios que a gente vê na vida do apóstolo Paulo, não tem como a gente não ter êxito na igreja, na família, na empresa que você é dono, que você trabalha, ou na função de gerência que talvez você tenha. Eu não sei qual é a sua vocação, mas eu tenho certeza que se você aplicar os princípios que a gente vê, é impossível a gente não encontrar êxito. Paulo, ele tinha pilares muito bem fundamentados e ali ele construiu uma boa igreja.